paz do Senhor para todos vocês. Eu me chamo Leia, é claro, e nós vamos falar sobre o Senhor Jesus através da sua palavra. Hoje nós vamos ler em Mateus, eu ia falar Marcos, Mateus capítulo 28, o verso 19, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No próximo vídeo eu falarei sobre o versículo 20, que dá continuidade a este versículo. Bom, aqui é as últimas instruções quando Jesus aparece para os seus discípulos em na Galileia, e foram para o monte onde Jesus tinha falado para as Marias que ele iria, e falou para os discípulos irem ali, que ele iria aparecer para eles. E eles não estavam tão acreditando que Jesus havia ressuscitado. E então Jesus aparece. E quando eles viram a Jesus, adoraram a ele, mas alguns duvidaram. Aqui fala que duvidou por causa de Tomé, que eu acredito que você sabe que Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado, e ele falou que só acreditaria se visse as marcas nas mãos e nos pés. E então Jesus chegou ali e falou para eles: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda nação e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras traduções dizem: é-me dado toda a autoridade, é-me dado todo o poder, e outros falam poder e autoridade. Me fala fazei discípulos, ou fazei servos, fazei seguidores para o reino dos céus e batizai. Essa missão foi para os discípulos, que iriam formar a igreja de Jesus. E o Senhor Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa pedra. E no caso, o Senhor estava se referindo não a uma pedra mesmo, mas ele quis dizer assim, que ele, Jesus, é a pedra principal, que veio, através dele veio a igreja na terra. Os apóstolos foram os primeiros pastores, pregadores, ministros, evangelistas, missionários e discípulos desta igreja, deste povo, porque se não fosse aqueles discípulos, eu acredito que o Senhor Jesus não teria feito mais discípulos.
Sabe por quê? O Senhor tem seus propósitos e fazer aqueles discípulos foi um deles. Ele veio, mostrou para os discípulos quem ele era, fez os discípulos dele conhecê-lo, para que eles vissem a maravilha de Deus, queressem aquele poder que ele tinha, que Deus deu para ele, e ser igual. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eles desceram para a Galileia, viram a Jesus, conseguiram contemplar que Jesus tinha ressuscitado e estava ali, vivo, glorificado, magnificado, lindo demais. Eu imagino que ele estava muito lindo naquele momento e eles viram que Jesus não era qualquer um, que realmente o que Jesus falava desde o tempo em que ele começou a pregar sobre o reino de Deus era verdade. E o que eles fizeram? Quiseram ser igual. Através de Jesus, através dos discípulos, através do povo que ouviu os discípulos, que foi formando a igreja primitiva e aquele povo que sofreu perseguição, humilhação, revolta, porque eles estavam ali fazendo algo que não era normal segundo a lei que tinha naquela época, naquele mundo, naquele século. E mesmo assim não desistiram. Foram, assim como Jesus falou, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eles fizeram. Não desistiram. Mesmo que foi difícil, mesmo que não foi todos a favor, ou melhor, a maioria foi contra. Mas eles sabiam que não era do homem. Por isso, continuaram. E isso, eu acredito que é uma das coisas mais lindas que o homem faz em sua vida. É continuar a obra que o Senhor entregou na mão dele e ir onde o Senhor mandar, se negando a sua vida, negando seus prazeres, a sua vontade, o seu trabalho, o seu tempo, para estar na obra do Senhor, para fazer algo para o reino dos céus. É lindo de se ver. E eu acredito que é como se fosse digno, mesmo que é pecador, imperfeito, mas se torna digno, porque está obedecendo o ide do Senhor. E eu acredito que para Deus isso vale muito, muito mesmo. Ter essa coragem, ter essa disposição, não é para muitos, é para poucos. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez para falar de Ti, da Tua palavra. Te agradeço por cada vida que o Senhor tem permitido estar aí do outro lado dessa tela, ouvindo, vendo. E eu acredito que o Senhor tem o melhor, porque o Senhor é bom demais. E quando nós dispomos o tempo para Ti, o Senhor se alegra, o Senhor ama ver. E não voltamos vazios. Sempre o Senhor faz alguma coisa acontecer, o Senhor retribui e não tem preço. Nós não tem como pagar por isso. É a graça Tua infinita demais para conosco. E eu te agradeço, eu te louvo e eu te glorifico. Muito obrigada, Senhor, por tudo.
Amém. Graças a Deus. Ficamos por aqui e no próximo continuarei no verso 20. Até mais.